foi uma revolução rápida e bonita, né? Essa é a opinião da Elizabeth Bishop, que foi a homenageada, a escritora que foi escolhida para ser homenageada na Flip, na Festa Literária de Paraty de 2020, né? Do ano que vem. A curadora é a Fernanda Diamant. E no ano passado, quer dizer, esse ano, né, o homenageado foi o Euclides da Cunha, que já tinha levantado uma série de debates sobre algumas questões raciais, né? E aí, esse ano, com o anúncio, a internet entrou em frenesi, os autores entraram em frenesi, todo mundo entrou em frenesi, e levantou uma discussão muito importante que é: devemos ou não separar a obra do autor, né? E é até interessante porque nesse quadro aqui, que são vídeos sem edição, onde eu chego e falo coisas, no vídeo anterior eu tinha falado justamente sobre o que depende do autor e o que não depende. Se nós, quando lemos uma obra, a gente pode achar o que a gente bem entender e o autor tá desvinculado, né? E eu usei como referência um trecho do Humberto Eco falando justamente sobre isso. Citei uma entrevista do André Assmann, que ele deu uma resposta meio X, assim, sobre uma questão. E aí, depois de eu fazer esse vídeo, eu tive acesso a uma teoria, né, de um crítico teórico, escritor, enfim, o Roland Barthes, que é do estruturalismo, que tem toda uma visão também que perpassa a literatura. Mas nesse artigo que ele fez, nessa crítica que ele fez, ele fala sobre a morte do autor, que não é o autor morrer, mas que ele fala que para o leitor existir, o autor tem que morrer, porque primeiro nada é original, tudo vai ser com base no que o autor viu, né? Ainda mais, isso é um texto super antigo, então imagina hoje com internet, um monte de coisa, vocês já vão entender onde eu quero chegar. E aí, muito se fala, né, muito se falou sobre isso, assim, né, até onde a gente pode analisar, por isso que eu tô citando esse artigo e esse meu vídeo anterior, até onde a gente pode contestar a obra literária de alguém, ou a obra cinematográfica, ou o que quer que seja, né, a obra artística de alguém, com base nos seus posicionamentos. E não é uma resposta que eu tenho, mas aí a gente traz um monte de outros nomes, né? A gente traz o Monteiro Lobato e suas questões racistas, o Picasso com a questão dele da Guerra Civil Espanhola, a gente tem, cara, até coisas mais pop, Woody Allen, Michael Jackson, a gente tem o Vinícius de Moraes, que tem uma música dele que ele fala da menina novinha que onde já se viu ela remexer, né, tanto pra ele, que ele não vai se aguentar. E aí a Fernanda Diamant, inclusive, ela falou, que é a curadora, né, da Flip, ela falou sobre, poxa, vocês estão falando aí da Elizabeth Bishop, que é uma grande poeta que viveu muitos anos aqui no Brasil, e vocês estão contestando a escolha dela porque ela foi a favor do golpe, mas o Guimarães também foi e vocês não reclamaram, né? O Manuel também foi e vocês não reclamaram. Acho que foi o Manuel que ela citou numa entrevista que ela deu, e que agora ela tá dando essa entrevista pra todo mundo, né? Manuel Bandeira. E aí a gente tem, enfim, uma série de outras pessoas. Sei lá, o Jorge Amado também tinha declarações bem complicadas na época dele, né, em relação à política exclusivamente. E aí um monte de carta também começou a surgir, porque essa coisa da revolução que ela disse que foi super importante, né, inclusive que a censura foi importante, não foi da obra dela em si, da poesia dela, mas sim de cartas que a Elizabeth Bishop trocou enquanto ela morava aqui no Brasil. E enquanto ela morava aqui no Brasil, ela também trocou cartas falando sobre os nossos poetas e dando declarações como que na América do Sul não existe poeta bom, com exceção do Pablo Neruda e talvez. E aí ela fala também sobre quem postou, eu nem tinha lido essa carta, quem postou foi a Regina no Mulherio das Letras, que é um grupo só de mulheres escritoras e que tem a ver com esse mercado editorial, né? E que fez também uma pesquisa muito importante sobre o número de mulheres que publicam obras aqui no Brasil, e deu uma pesquisa muito boa, mas enfim, ela publicou esse trecho que a Elizabeth Bishop falava sobre como os homens
maridos de grandes poetas que na verdade escreviam as obras, e que as mulheres só assinavam, e que não tinha nenhuma boa, com talvez exceção da Cecília Meirelles, que era uma passadista e uma não sei o que, mas ela até que gostava. Então, uma das questões também que foi muito falada pela crítica, pelos autores, pelos editores, pelas pessoas que foram contra essa escolha da Elizabeth Bishop, era justamente que a Elizabeth Bishop se colocava como uma grande mulher que era de fora, estrangeira, e não tinha um apego à nossa cultura e não entendia, por mais que ela tenha vivido 20 anos no Brasil e por mais que ela tivesse também um relacionamento muito grande com a Lota, que é uma pessoa muito importante. Aliás, uma arquiteta, né? Inclusive teve o filme Flores Raras, que quem fez foi a Glória Pires, né? Quem interpretou a Lota foi a Glória Pires, que fala sobre esse relacionamento. E aí a Fernanda Diamant também fala, numa entrevista que ela deu pro podcast da Ilustrada, algumas coisas muito interessantes. Além dessa do Manuel Bandeira e do Guimarães, ela fala sobre essa questão de ser uma mulher, que ela não teria feito, ela não faria uma feira onde não tivesse uma mulher homenageada, e que ela tem um grande apego pela Elizabeth Bishop, que ela pede para que analisem somente a obra da Elizabeth Bishop, que ela já sabia que ia ter, né, uma questão com isso, mas que ela tá pedindo para ser analisado a obra e não a autora, e que a autora na época convivia com grandes nomes ricos da população e que, portanto, a opinião dela política ia ser enviesada. Ok, também, né? E aí, esse vídeo, na verdade, que de novo faz parte desse quadro aqui que chama Papo Livro, que é pra gente comentar sobre isso, sobre qualquer coisa aí num vídeo sem edição, né? Eu e vocês aqui, mas eu queria muito que a gente pensasse um pouco. Dá pra separar? Não dá pra separar? Eu acho, e aí agora é a Tati falando, né? Não dá pra contestar a qualidade literária da Elizabeth Bishop. É impossível contestar a qualidade literária dela. Assim como é impossível contestar a qualidade literária de muita gente. Uma coisa que eu sempre falo, o José de Alencar, que era escravocrata, sabe? Não dá pra tirar os caras daquele contexto que eles viviam e colocar num contexto social atual. Inclusive, eu brigo muito com isso, né? Teve a treta lá de Capitu, traiu ou não traiu? Vocês estão botando, que o menino lá, o Leon, falou que a gente estava, as feministas estavam botando o Machado de Assis num contexto atual, social. Cara, não dá pra fazer isso, tá? E quem faz isso, não, sei lá, na minha opinião, não tá muito correto, porque são tempos diferentes, são épocas diferentes e a gente tem acesso a muito mais coisa, a gente tem acesso a muito mais debate e, importantíssimo, ninguém nasce desconstruído, gente. Ninguém também, vocês podem contestar, ninguém nasce babaca, não precisa ser babaca, sim, de fato. Mas aí, me lembra uma entrevista que o Porchat deu pra GQ de Portugal. Tem um vídeo, vou deixar todos os links aqui embaixo, inclusive da teoria sobre a morte do autor, né? Mas o Porchat fala assim, a partir do momento que você sabe que aquela piada, por exemplo, que ele tá falando exclusivamente do comediante, né? Que aquela piada é racista, ou que aquela piada é homofóbica, ou que deixa alguém constrangido, não faça. E se você quiser lutar pra fazer essa piada, que luta bosta, né? Tanta coisa pra você lutar, luta por outras coisas, sei lá. Mas tudo bem. Então, assim, essa visão é também a que eu tenho. Então, o artista da sua obra vai ter que dar uma separadinha, porque eu não posso falar, esse cara é racista, portanto, a obra dele toda vamos jogar no lixo, acabou, não existe mais, porque existe, né? E é pra isso que a gente estuda, é pra isso que a gente lê livros e tal, mas também não dá pra fechar o olho e falar, imagina, racista, não é racista, imagina, era a favor da ditadura, mas tudo bem, não é tudo bem, né? Eu acho que foi um momento errado, né? Sobretudo para escolher pela primeira vez uma autora que não é brasileira, né? Com tanta gente nacional boa. E assim, eu seria incongruente
se eu falasse que eu achei a escolha correta, porque eu não achei. Até pelo fato de que eu tenho brigado muito na internet, inclusive eu fiz um artigo para Publish News, vou deixar aqui embaixo também, contestando o texto do Santiago Nazarian, falando sobre a literatura fantástica, e eu falando, cara, a literatura nacional vai bem porque a gente tá aí na luta, né? Então, assim, com tanto nome brasileiro que poderia ter sido lembrado, inclusive Carolina Maria de Jesus, que era uma das que todo mundo mais queria, né? E, sobretudo, uma autora negra, todo mundo queria muito, a Fernanda Diamant, no podcast da Ilustrada, gente, ela fala que ela rebateria isso porque ela quer que nos próximos anos a curadora seja alguém negra, e principalmente uma mulher negra. Então vamos ver, né? Mas aí em compensação a gente teve o Jabuti homenageando Conceição Evaristo, né? Enfim, em épocas atuais que a gente tem o Bolsonaro falando essa série de coisas, os filhos dele falando essas baboseiras, os nossos ministros falando baboseiras maiores ainda, é muito complicado a gente colocar no holofote e dar dinheiro para pessoas que têm um posicionamento super enviesado e que machuca e que não é legal com alguma classe, sabe? Ou com alguma coisa. Sobretudo com essa coisa a volta do AI-5, sabe? Que tá sendo discutido politicamente agora. Cara, talvez a nova pessoa que vai assumir a Biblioteca Nacional, a nossa Biblioteca Nacional, gente, é um cara olavista, sabe? Que acredita que, cara, que faz as piores declarações, né? Do mundo, o cara que é negro e que fala que a escravidão foi boa pro Brasil, sabe, umas coisas que você fala, meu, eu tô numa sitcom, eu tô numa ficção científica, tá acontecendo, sabe, todos esses sustos que a gente leva. Então, assim, 2020, 2019 não é uma boa época pra isso. Mas e aí? A pergunta ainda assim fica: é possível separar ou não um autor de sua obra? Comentem aí, né? Vocês acham que invalida o processo? Invalidou o processo imediatamente que a pessoa teve uma posição que não é legal, né? O que a gente faz? Aliás, o Valer o Livro vai ter um podcast que vai estrear em breve, era para estrear esse mês, mas acho que a gente não vai conseguir, e que a gente entrevistou, um dos episódios vai ser com Pedro Bandeira sobre a censura, e tem outro episódio muito legal também, que vai ser com a Mara Moira, que é uma mulher trans que fala muito e que estuda muito sobre a literatura LGBT, e também tem essa, né, a cartada da escritora lésbica, porque a Elizabeth Bishop é uma mulher lésbica, então assim, tudo bem, é uma autora lésbica, mas e aí? Tinha um posicionamento meio errado, né, meio estranho sobre várias coisas, que você tá falando, sabe? A Fernanda Diamant também fala sobre um contexto pessoal, a gente tá lendo as cartas dela, mas assim, né? Aí eu vi a crítica da galera como que é o nome daquela editora que fez a Flipei? Nossa, esqueci total, que tem agora o ônibus aqui no Bexiga, que é um ônibus de biblioteca com editoras independentes. Eles são incríveis. E aí ele fala, né, sobre como a gente... Ele lembra quando o Glenn tava na Flip com o Gregório do Vivieri, que, cara, soltaram rojões, né? Colocaram o hino nacional numa música de funk pro Gregório do Vivieri e o Glenn não serem escutados, né? E olha que censura pesada, né? E soltaram rojões reais, assim, né? Em cima da gente. Porque a gente tava lá só querendo falar, então isso é muito complicado, né? E por isso também a crítica tá vindo pesada em cima da curadoria da Flip, porque pra mostrar, nossa, como vocês estão elitistas, né, ainda, e vocês estão agora dando aval e dando voz para pessoas que tiveram um posicionamento de extrema direita, como isso fica? Mas aí eu fico pensando se a contestação tem que ser através da obra da autora, né? Eu acho que tem que ter uma separação, mas também é complicado. Falem aí, eu já tô falando há 13 minutos e trouxe um monte de referência que eu vou tentar deixar aqui embaixo, mas é uma coisa legal da gente debater, né? Enfim, comentem. Por favor, vamos debater aqui embaixo? É isso, essa é a minha proposta, eu gosto de debates.